Olá, você que me ouve, eu espero que você esteja bem. Eu queria compartilhar com você o texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 17, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Queridos, há algum tempo atrás, eu participei de uma palestra motivacional na instituição em que eu trabalhava. E o palestrante usou palavras bonitas, maravilhosas, palavras motivacionais. E no final ele colocou lá no slide um texto que falava que eram palavras do Senhor Jesus, retiradas da Bíblia. E ele disse: olha, o meu maior exemplo a ser seguido é esse homem chamado Jesus. Olha quantas palavras bonitas e quanto exemplo ele deu para nós. E que eu tenho Jesus como um exemplo para mim, um exemplo a ser seguido. E no final ele concluiu dizendo: só não acredito nele como Deus, mas como homem, ele é o maior exemplo que deve ser seguido. Interessante, queridos, que no episódio que nós lemos aqui do texto da Palavra de Deus, também tinha acontecido algo parecido. Jesus perguntou aos discípulos o que é que o povo estava falando acerca dele. Uns achavam que Jesus era João Batista, outros o profeta Elias, ou o profeta Jeremias, ou algum outro profeta. Meus queridos, certo que esses profetas citados foram homens de Deus, que tiveram um papel importante também na vida da história de Israel e que são exemplos que nós devemos seguir também. Mas Jesus não pode ser comparado a nenhum outro homem, porque ele é muito maior do que qualquer homem, por melhor que seja, por homem de Deus que tenha sido. Jesus, ele é maior que todos nós, que todos os profetas, de todas as pessoas. Jesus, ele é superior à questão da humanidade, porque ele é o próprio Deus. Mesmo quando veio como homem, ele continuou sendo Deus. Então, para que você possa crer e confiar em Jesus, tem que crer e confiar nele, acima de tudo, como Deus. Alguns hoje em dia ainda dizem: não, eu não acredito, semelhante àquele palestrante que falou naquele dia. Eu acredito em Jesus como um homem. Ele é o maior exemplo a ser seguido, o maior exemplo de ética e moral. Outros dizem ele é o maior revolucionário, outros dizem ele é o maior exemplo de amor. Mas isso é insuficiente, porque Jesus é o próprio Deus que veio como homem, mas continuou sendo Deus, morreu na cruz como homem, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e ele, por ser Deus, nos dá a vida eterna. Que possamos ter essa certeza no nosso coração. Jesus, ele foi o maior dos homens, realmente. Mas não só isso, ele é Deus. E através do nome dele, o ser humano pode ter vida eterna. Que você possa crer, que você possa não se calar e falar para todos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. O maior exemplo de homem, mas ele é o verdadeiro Deus que dá vida eterna a todo aquele que nele crê. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.